Algumas coisas o tempo não muda. Relações reais sempre serão insubstituíveis. Quem marca presença também marca as melhores lembranças. Por isso, há 30 anos, Café do Produtor é o sabor que está sempre com você. Jornal da Manhã, o único jornal verdadeiramente diário da região. É o mais lido de Uberaba e do Triângulo Mineiro. Informação com credibilidade e em tempo real. Quem lê, confia. Jornal da Manhã, uma empresa do Grupo JM de Comunicação. Olá, estamos começando mais um Pode Correr, que é o podcast dos corredores, recebendo hoje duas figuras importantes do cenário das corridas aqui de Uberaba e da região, do Brasil e até do mundo, né? A Grazi, por exemplo, já percorreu aí algumas cidades aí no exterior. Então, a Grazi Pedroso e o Osmar Pedroso, que é o pai dela. E que a gente pode falar que não é o mal de família, né? É o bem de família, né? Porque os dois são corredores, né? E brilhantes. Então hoje o nosso bate-papo é com eles. Continuando aqui com o nosso podcast, nosso Pode Correr, estamos aqui com essas duas figuras maravilhosas do cenário de corrida de Uberaba, que é a Grazi com o Osmar. É uma honra, Grazi, recebê-la aqui, o Osmar. A gente sempre encontra com a Grazi nas corridas, assim, eu indo e ela vindo. Mas é importante que a gente tá junto, né, Grazi? Isso é muito importante. É um prazer estar recebendo você aqui, o seu pai. E a gente quer conhecer um pouquinho mais da sua vida, da sua carreira de corrida, um pouquinho das experiências que você já teve, um pouquinho do seu começo lá, quando você é menina, que a gente sabe que você começou bem menina, bem novinha, né? Então, o Osmar, eu acho que dá para falar para a gente aí. Quero começar com ele primeiro. Não vou te atazanar. Vai ser um bate-papo nosso mesmo. Filho e pai. Conta para nós aqui como é que a Grazi enxergou corrida. Como é que ele era quando era menina? Nossa, nosso esporte primeiro era capoeira. Ah, bacana. Estamos na capoeira, depois da capoeira não fomos dando certo. Aí na escola que eu estudava no Jogo de Carvalho, teve uma corridinha lá. Ela tinha 8 anos de idade. Aí eu falei, filho, vamos correr lá, rapaz, não tem tênis, foi descalço. Só perdeu para a Rutinelli lá. A filha do Jorjão era Mariana. Aí a gente pegou gosto. Aí a gente fomos correndo, apareceu o tênis, foi correndo até o dia de hoje. Tá aí, já foi em vários países, maratonista. Que bacana, viu, Grazi? Essa história, a gente já sabia que você começou bem menina, mas a gente não tinha essa riqueza de detalhe, né? Que seu pai falou agora pra gente. Então isso vai brilhantar muito a sua história, que a gente quer. Na verdade, que esse podcast nós queremos deixar registrado essas histórias dos corredores, porque a corrida nós vamos passar, né? Mas as corridas vão ficar, né? As corridas vão ficar. As histórias sempre ficam, né? As histórias sempre ficam. Então agora eu quero escutar de você, como é que você, com 8 anos, você começou, o que você foi enxergando ao longo disso aí? Como é que a corrida foi crescendo na sua cabeça? Porque nessa primeira corrida que eu fiz, aos 8, tinha uma medalha dourada, com uma corrente assim dourada, muito bonita, né? Para a época assim. E essa medalha não era para todo mundo como é hoje. Essa medalha era contada, né? Então, falou assim, eu não ganhei medalha, né? Naquela primeira prova, e ficou com aquilo ali, nossa, eu quero uma, né? Eu quero uma. E nessa primeira corrida, a gente conheceu também o Alan Buriti, que o Alan já era um atleta, embora ele fosse velocista, ele participava dessas corridas que era 3 km, então para ele era treinamento. Então ele chamou a gente para treinar no UTC. Não, tem um grupo de corredores lá no UTC, então vamos lá, e nós fomos, era todo domingo. Aí a gente foi. E nesse grupo tinha os velocistas e tinha também os
os maratonistas, que eram atletas mais experientes, que precisavam sair fora de Uberaba para correr. Então a gente começou a sair com esses atletas, começou a ir fazer provas aqui da região, do circuito aqui, Monte Carmelo, Uberlândia, Tuiutaba. E começaram a vir as medalhas, né? Conforme eu fui treinando, conforme eu fui ficando mais forte em relação à idade. E foi vindo as medalhas. E a partir daí, você vai criando ambições. Você quer ir subir no pódio, né? Aí depois você quer um troféu maior, aí você quer uma conquista numa cidade maior, que o estado de São Paulo ali é onde as coisas acontecem. E o pessoal aqui ia muito circuito São Silvestre, volta da Pampulha, então a gente queria fazer esse circuito também, conquistar essa medalha, né? E a corrida foi trazendo isso, foi trazendo tanto benefícios físicos, né, que é para a saúde, que eu era muito jovem, então era super saudável, tinha uma disposição maior do que os outros colegas, né? O professor de educação física amava isso, né? Que sempre estava disposto, vamos fazer isso, vamos. Jogos intercolegiais, vamos, né? Tudo estava bem disposta para fazer. E a corrida foi dando isso, a saúde. Depois, financeiramente, a corrida foi trazendo outras coisas financeiramente. No lado como é que fala? Intelectual e cultural, foi trazendo a possibilidade de outros países e em outras cidades. Então, é um emaranhado de coisas assim que a corrida foi trazendo e a gente foi agarrando até chegar aqui. Então, são mais de 20 anos de estrada, né? Então, foi tipo como se eu fosse me segurando no fiozinho assim e buscando uma coisa, e buscando outra, até chegar aqui. Eu lembro que você gostava de 5 km, né? Você começou a ganhar no 5, não foi? Eu lembro que você ganhou muito 5 km. E depois você foi mudando de distância. Você teve esse percurso, não teve? Sim, na verdade é por conta da idade. Eu fiz até 100 metros, né? Mas eu não era uma atleta veloz para os 100 metros, não era uma atleta veloz para os 200. Por conta da idade, eu tinha que começar com essas distâncias, né? E eu fui para os 5, mas também não é uma... precisa de uma certa... de um certo talento para determinadas provas, para atingir o que eu gostaria de atingir, o nível que eu gostaria de atingir. Eu participei de provas de 1.500, de 5, de 10, mas a minha explosão mesmo foi quando eu me encontrei no 21 e na maratona. E isso eu tinha de 16 para 17 anos, foi quando eu fiz a minha primeira maratona. E espantosamente eu fui muito bem. E falei assim, nossa, eu acho que eu tenho talento para isso. E a segunda maratona que eu fiz foi a Maratona do Rio. Não era tão grande quanto é hoje, mas eu fiquei em sexto geral. E eu corri 3 horas e 5. E eu tinha 17 anos. E aí eu fui vendo, eu não tenho talento para uma corrida tão curta, mas para uma corrida mais longa. E foi aí que eu me descobri. Mas eu passei por todas as etapas da criação de uma atleta, né? Desde das provinhas mais curtas até chegar na maratona, até me descobrir na maratona. Eu lembro que você teve uma classificação muito boa na São Silvestre, né? Você lembra? Você estava lá? Não, mas eu lembro, assim. Eu lembro que a gente viu você passar, acho que foi a 11ª brasileira, teve uma coisa assim, não teve? Sim. Porque assim, para você largar no pelotão de elite, você precisa conquistar determinadas marcas. Exato. E eu fiz essa marca numa determinada prova. Quando eu mandei o meu currículo para São Silvestre, eu escutei uma frase assim, mas quem que é você? Tipo assim, duvidaram que eu tinha feito esse tempo. Aí, então, meu treinador, que é o Judé, falou assim, não, a gente vai provar para essas pessoas que você realmente correu isso. Então, nós fomos para São Silvestre, que é uma das maiores. E eu enfrentei aquilo tudo que o pessoal enfrenta. Eu cheguei muito cedo, eu fiquei em pé lá muito cedo, e eu tenho uma história que eu gosto muito, e sempre que eu encontro essas pessoas, eu agradeço, porque eu encontrei 2 irmãos
Júlio e Túlio Ventura, que dois, assim, eles são muito altos, são dois negros muito altos, assim, e me viu lá espremidinha e puxaram conversa. O que você tá fazendo aqui? Não, eu preciso correr 56 tal, porque eu quero largar na elite. E eles ficaram assim, né? Não, a gente vai te ajudar. Então, me colocaram na frente, já tinham feito essa prova outras vezes, e eles falaram assim, olha, tem um determinado momento que nós vamos andar pra frente, então você vai, né? E eu fiquei ali esperando, mas foi assim, uma empurrada tão grande que eles me colocaram lá na frente, que eu fiquei tão perto assim do tapete, que eu falei assim, nossa, nem acredito. E eles ficaram, olha, aqui a gente vai te proteger, ninguém vai te derrubar aqui, o resto é com vocês. E aquilo ficou tanto assim na minha cabeça, assim, olha, o resto é com você. E eu falei assim, nossa, não posso desperdiçar essa oportunidade, é agora ou nunca. Aí deu a largada, eu corri loucamente. O primeiro quilômetro eu larguei tão forte que eu falei assim, meu Deus, não pode ser assim. Mas eu olhei pro lado, vinha tanta gente, eu falei assim, vai ter que ser assim. E eu corri loucamente mesmo lá. Fiz o tempo que eu precisava fazer na prova. Se não me engano, eu não lembro mais, mas eu acho que eu fui a 8ª brasileira, mesmo largando do geral ali, consegui o tempo que eu queria, e a partir desse dia que eu consegui esse tempo, nunca mais eu saí da categoria elite, né, que são aqueles atletas que têm aquele bônus de tempo, que larga lá na frente, que tem uma cortesia, que é a inscrição, e um momento assim de muita vitória, né? Porque você largar ali, quem corre a São Silvestre, que busca um pouquinho mais de performance, sabe que não é fácil ficar em pé ali, enfrentar o calor, enfrentar ali a desidratação, depois aquela largada numa descida muito forte, sabe que não é fácil. Então eu gosto de lembrar com carinho dessa história e dessas pessoas que me ajudaram muito. Então, a partir daí, nunca mais eu saí do pelotão de elite. A São Silvestre, ela é ímpar, né? É ímpar. Ela é uma corrida assim que eu nunca parei de ir também, eu sempre vou. Não tem explicação, né, Graça? Só quem corre lá que sabe, né? Sabe. Você também corre lá, né, Osmar? Já correu? Tem 55 lá. Olha aí, Cíntia. Nossa, 55. Nós estamos fazendo o quê eu aqui? espero. E era aquela coisa, antigamente, as mulheres largavam às 3 da tarde, né? Eu lembro disso, eu lembro. Então, meu pai ia lá, me colocava lá, eu largava para correr e depois ele voltava porque às 17 era o masculino. Eu cheguei a correr quando era esse horário, 5 horas largado. Eu fiz 55 lá, eu fiz isso. Igual ela contou a história aqui, ó. Eu vi ela largar, ela largou, eu voltei lá atrás no pelotão, vim correndo, mais um colega, ficamos lá na frente. Igual ela falou, você tem que sair no gás mesmo ali na frente ali, pegando 55. E de vez em quando eu conto essa história para ela, isso eu nunca vou esquecer. Que bom, mãe. A família correndo a São Silvestre junto, né, Cíntia? Pois é. Aí eu já falei pra ele que a gente precisa voltar e ele tá sem coragem, sabe? Eu falei que a gente precisa voltar. Esse ano nós estamos voltando, nós estamos na São Silvestre lá, ué. Já tá, busão já tá enchendo. Ele tá buscando o Sub-3, então ele tá focado ali na maratona Sub-3, mas eu já falei pra ele que... Eu quero buscar o Sub-3 e eu tô muito focado ali, sabe? Eu nem estou pensando em São Silvestre, eu quero... Não, mas você está certo, porque a São Silvestre quebra um pouco, né? Porque ela é uma corrida intermediária de velocista, né? Ela chega a ser mais velocista, né? Não é tão de fundista, né? Não, porque é um misto ali de troca, porque você tem subidas curtas, subidas longas, né? Então, para maratona você precisa ser um ritmo mais constante, mais lento, e ali não, toda hora você tá com aquela troca de energia. E se você não tiver preparado ali, a gente sabe, né, vai pagar lá na Brigadeiro, né? E ninguém quer chegar feio ali na Brigadeiro, né, que é a hora do ápice, onde tá a torcida toda ali, naquela festa maravilhosa, todo mundo quer chegar firme ali. Mas você sabe que a subida da Brigadeiro é um marketing da São Silvestre, né? Com certeza. Ela não é tanto assim, não, né? Ela é tanto. Ela é um marketing da São Silvestre. É para chamar as pessoas, né? Mas assim, ela é porque você já está num desgaste. No seu nível, o desgaste é diferente do nosso, né? Mas o atleta que chega num nível muito elevado ali, aí pesa a subida da Brigadeiro. Pesa. E para você ver as decisões mais bonitas da São Silvestre, é tudo ali, né? Maria Zeferina e Zerben foram ali, sabe? O atleta se prepara para aquele momento ali, sabe? Como você falou, eles criaram um marketing nela, embora ela seja difícil, mas todo atleta se prepara, tanto a partir do treinamento, do momento que ele decide ir para lá, quando chega lá.
os brasileiros que venceram a prova, com certeza se prepararam para aquele momento ali, a hora que chegar naquele momento vai ser o meu gás ali. E se saíram bem, né? Que a vitória mais bonita do que a da Maria Zeferina, do Iserben, que foi o brasileiro que ganhou do Poltergar, do Marilson também, foi uma vitória ali em cima de Robert Cheriot. Então, sensacional ali. Então é a brigadeira que decide. É a brigadeira que decide. Isso ela aí que decide. Eu quero fazer uma brincadeirinha com você aqui agora, assim, a gente vai fazer um bate-bola rápido aqui com umas perguntinhas assim, só para a gente sentir o que é a Grazi, o que o Osmar, o que vocês vê lá na frente, que a gente não consegue ver em vocês, né? Osmar, o que é correr para você? Nossa, correr é vida, correr é tudo. Correr é... tem nem explicação, né? Correr é uma coisa assim... Igualzinho agora, que eu estou tentando o sub-3 na maratona, você fica tão... Porque eu trabalho ainda, né? Eu do serviço, eu chego já... Eu saí do serviço pensando, não, eu tenho que chegar lá e treinar para mim... Igualzinho ontem eu estava tão assim, quebrado que eu até falei para a Graziella, nossa, eu fiz, bem dizer, meus tiros de 600 igualzinho Fortilec. Eu descia com o tempo e voltava com outro. Ah, não, pai, isso é assim mesmo, sem paciência. Não, correr é uma coisa que... E a Graziella me ajuda muito, sabe? Apesar que ela tem o treino dela, ela tem que... Eu puxo muito a orelha, mãe. Correr é uma coisa tem que não... descansar. É igualzinho você sabe, uma coisa, você me vê todo... Domingo correndo ali, você vem, eu levou aquele pico todo, não tem nem jeito de você falar um oi um pro outro, é só você falar bom dia, ali você, às vezes o cara pensa assim, nossa, que cara é metido. Não, a gente entende, você sabe como é que é. O cara vai ali tão concentrado que nem oi fala, não, eu falo oi. É só a troca de olhar, já basta, né? A gente cruza muito nas ruas aí. Isso não é mitidez, não é nada, igual você chega ali... correndo ali e tal, depois você pode ver, depois acaba tudo, eu vou brincar com o seu titio, a gente vai... Eu sei que você gosta de pet, é verdade, lembrei. Você chega lá, todo mundo que correu, não é assim, é tudo amigo, tudo ali, vai contar história, vai... Após corrida, né? Após corrida. E ele teve um embate com a Cíntia, e a Cíntia, tem uma expressão que a Cíntia gosta muito de falar, eu matei ele na subida. Nós foi bem divertido. Foi tão engraçado. Nós corremos junto, nós corremos 10 km, eu corri junto com ela, né? Você tanto que correr, é engraçado, corri 10 km com ela, depois eu ignorei a maratona. A vezes você me fala isso, hein? Maratona você não pode ignorar, maratona é cruel. Assim, veio na chegada, assim, faltando 1000 metros, ela é prova, ela passou assim, que eu falei assim, não, eu não tive perna. Correr isso aí, eu não tive perna. Na chegada, eu não tive perna. Ela abriu, acho que ela abriu uns 2 minutos. Quando você fez o tempo naquela maratona? Foi 4 minutos de diferença. Aquela maratona foi 3:29. Você fez 3:29? Eu fiz 3:32. 3:32. Mas a gente correu junto até o quilômetro 30, aí depois você acelerou, eu falei assim, vai com Deus. Você acelerou, faltando 1000 metros, e me tacou 3 minutos, pra você ver. Correr, você não pode falar assim, nossa, eu não sou mais ou menos assim em corrida, falar assim, a fulana não vai ganhar de mim, aquela menina, a Lu. Nós fomos correr um 10.000, eu nunca pensava de perder pra ela. Olha você o que é correr. A Luzinha? Eu perdi pra ela. É Luzinha Estevam. Eu perdi. 1 minuto ela chegou na minha frente, eu não dei conta de alcançar. Ela foi no banheiro. Durante a prova, nossa, história de corredor, né? Isso aqui é correr. Ainda ganhou você. Ganhou. História de corredor. A mulher ganhou de você. Não é uma mulher que ganhou. Bobagem, né? Isso é normal. Um dia você pode chegar lá e ganhar de mim. Acho meio difícil isso, mas... Mas a maratona é muito chão, né? Então eu falo assim, a gente tem que respeitar cada KM. Tem que respeitar a maratona, porque maratona ela não te respeita. Ela cobra muito. Ela cobra muito. E pra você, Grazi, o que é correr? Trabalho. Corrida é trabalho. Desde muito cedo eu treino muito duro. Então eu vi na corrida trabalho. Então, corrida para mim é trabalho. As pessoas, às vezes, as pessoas glamorizam um pouco assim, né? Mas a corrida para mim é trabalho, é bem sério. Agora, uma coisa que as pessoas querem saber, hein? Qual que foi sua melhor corrida?
Nossa, tem muitas. Porque Mas eu tenho história gostosa para contar. Então conta uma história legal aí que você lembra de uma corrida interessante. Uma história ruim ou legal para nós aí? Eu fiz a maratona de Florianópolis. Nós fomos, né? É sempre assim, aquela dificuldade, né? Patrocínio, e é um lugar bem longe para ir, e nós fomos. Então, chegou lá, deu a largada. Eu já tinha uma certa experiência e uma certa instrução, porque o José já tinha me instruído, olha, calma. E Florianópolis tem um clima complicado. Quando larga de manhãzinho, tá gostosinho, mas vai esquentando, sabe? De uma forma assim que você não percebe. E deu aquela largada, e então uma atleta achou que estava bem e foi embora. Só que quando ela foi embora, ela abriu muito e a gente passava pela chegada novamente. E o José estava me esperando nessa chegada. E o marido dessa atleta falou assim, nossa, não pega mais não, só tá as duas, ela em primeiro, a Grazi em segundo, né? Tudo bem, né? E o cara chegou ao ponto de falar assim que quanto que ganhava, porque tinha assessoria, que não sei o que, tipo assim, diminuindo a minha corrida. E o José caladinho. Aí chegou um ponto e falou assim, não, pode ficar tranquila, a Grazi é segunda, ninguém vai tirar o segundo dela, né? Só que o José falou assim, olha, a maratona começa depois dos 30. Com certeza. E ele sabia o que eu podia fazer depois dos 30. Mas eu te digo que é uma coisa assim, eu não sei te explicar. Eu gostaria de ter essa prova gravada para poder assisti-la novamente. Foi surreal. A menina estava a uma distância que eu acho assim que de 5 quilômetros na minha frente. Eu passei ela em cima da placa do 41. E eu vi ela crescer na minha frente assim de uma forma que eu não acreditava. E eu passei ela pelo 41 assim, faltava 1 quilômetro assim para chegar, mas assim, eu já estava desgastada porque era quente, úmido, e eu já tinha feito muita força ali dos 35 para alcançá-la, porque eu já comecei a ficar confiante, comecei a ver que era possível. E quando eu passei ela assim, eu acho que eu flutuava. Porque foi incrível. Tanto o prêmio que eu ia ganhar, que era muito bom, que eu nunca tinha ganhado um prêmio daquele valor, que era muito bom, tanto aquela satisfação. Aí eu não sabia que o cara tinha conversado com o José ali. Quando eu virei, que o cara viu que era eu em primeiro, o José falou assim que ele ficou assim, desbotado. E depois ele me contou a história, sabe, como foi. E eu falei assim, nossa, isso me deu mais humildade e mais força para acreditar em mim, porque o que eu fiz ali foi muito importante, sabe? Tipo assim, nunca desista. Eu estava 5 quilômetros atrás e eu não desisti. E me deu humildade para ninguém é melhor do que ninguém. Uma coisa muito importante, a maratona cobra. Ela cobra e cobra caro. Então ficou uma lição assim, que é uma outra história que eu não esqueço, que eu gosto sempre de lembrar, para me mostrar quem eu sou e para me mostrar onde eu deveria estar. Porque, como você disse, tem muita coisa que as pessoas não vê do atleta, só ali, tipo assim, um pouquinho do Instagram, que ele tá sempre feliz, tem sempre no pódio, mas o atleta tem muito altos e baixos, né? Às vezes ele esquece quem ele é, às vezes ele esquece que o lugar dele ali no pódio é no lugar mais alto, então, às vezes você tá lá embaixo. Então, essa é uma história muito boa. E tem uma história bem legal também que eu quero emendar e contar, que eu não estaria aqui hoje se não fossem os meus amigos. Uma das maratonas mais importantes que eu ganhei foi a Maratona Internacional de Porto Alegre, que eu tinha feito a Maratona de São Paulo em abril, e eu queria ir para o Sub-3, que nesse momento eu não tinha Sub-3, e eu me decepcionei muito. Foi um dos momentos que eu fui lá embaixo, porque eu não consegui. Embora eu tenha ficado entre as melhores brasileiras ali na Maratona Internacional de São Paulo, não era o que eu queria, não era o que eu queria ter entregado ali. Então, eu fui convencida a ir para a Maratona de Porto Alegre. Então, quando eu alinhei com o pensamento assim, Grazi, é Sub-3. Eu me falava a todo momento, é Sub-3, é Sub-3, é Sub-3. E fez um bolinho ali pequenininho e estava dando o pace, não encaixava um Sub-3 e eu já estava assim, meu Deus, não vai dar. E a gente já correu 2 quilômetros, 3 quilômetros e não vai dar. Então, foi que eu resolvi sair. Eu resolvi sair, ir embora e começar a colocar o ritmo ali em busca do Sub-3. Quando eu passei no quilômetro 10, o José também estava me esperando ali.
Se você vê a cara dele de desespero, tipo assim, o que foi que você fez? Porque você olhava para trás e não tinha mais ninguém. Eu estava sozinha na prova com os batedores. Tipo assim, a todo momento eu realmente estava acreditando no que eu podia fazer. E ele ficou assim, sem reação, sabe? E eu vi no rosto dele, e eu pensei assim, eu vou acreditar. Mas ainda faltava 30 quilômetros, né? Mas eu fui, eu acreditei. E venci a prova. E venci com excelência, né? Que é o melhor. 2h53 e venci com excelência uma das maratonas mais bonitas do país no que diz respeito à alta performance. Só que por trás disso, para mim chegar a Porto Alegre, eu tive que ir para Ribeirão Preto e de Ribeirão Preto ir para lá, porque na época o avião era complicado, né? Não tinha direto, tal assim. Isso. E um amigo bateu na minha porta, assim, não foi pedido, ele bateu porque eu acho que ele sentiu, não sei. Grazi, você vai para Porto Alegre aqui, eu vou te dar R$50. E ele me deu esses R$50. E eu falei assim, nossa, o que era esses R$50? Eu pude dormir em Ribeirão Preto. Eu saí de Uberaba, cheguei em Ribeirão Preto de madrugada, porque o avião também era muito cedo para Porto Alegre, e eu pude dormir em Ribeirão Preto. Eu tive esse descanso, senão eu ia ter que ficar vagando lá até esperar o avião para ir para Porto Alegre. Então, até esse troféu eu dei para esse meu amigo, que é o Thiago Timóteo, né? Então, isso. Então, com essa história eu faço também um agradecimento, porque se não fossem esses amigos que são, ficam assim, discretos, né? Se às vezes não aparece, né? Isso, quase nunca não aparece. Se não fosse por esses amigos, eu também não estaria aqui. Tem muitos que ajudam com tênis, tem muitos que ajudam com viagem, tem muitos que ajudam com suplementação. Então, isso aí me trouxe até aqui, né? E o que eu sou hoje, as conquistas que eu tenho hoje, são graças a esses amigos. Também agradeço a Soninha, né? Que a Soninha compra as minhas camisetas, dá para os amigos as camisetas. A Cíntia também, que é sempre muito gentil. A Cíntia faz rosca para mim, né? Então, muito gentil. Então, são esses amigos que me trouxeram até aqui. E meu pai também, né? Porque ele também fala, pai, 4 horas da manhã preciso ir. Só se for agora. Eu tô com a roupa de ir. Né? E o Cebola, que não está aqui agora, mas a gente quer render as homenagens a ele, que eu sei que está sempre do seu lado, eu vejo vocês correndo junto. Né? E você fala assim, quando você fala José, a gente sabe que é o Cebola. É o Cebola. Os olhos lindos dela enche de brilho, isso é muito bonito ver a família correndo, né? A família. Uma coisa que eu quero, a gente já vai partir para o final, mas eu percebo nas suas publicações que você sempre gosta de trazer uma mensagem. Sim. Eu acho que é muito interessante porque não é só botar pace, botar mapinha do trajeto, né? Eu acho, Osmar, que o que ela faz é uma caridade para com os corredores, né? Para com todos nós. Né? É inspirador. Então, aproveitando o gancho, a gente vai encerrar já aqui, mas eu quero que você deixe uma mensagem para quem é amador, para quem está começando, para quem ainda vai vir a correr, deixa uma mensagem, porque eu sei que você é ótima em deixar boas mensagens. Eu acho que de tudo que eu já passei, as histórias que eu já passei, eu deixaria a seguinte mensagem: por mais que seja difícil, nunca desista. Por mais que seja difícil, nunca desista. Porque o que eu já passei para chegar até aqui, conquistar o que eu conquistei, eu passei por muita coisa, mas eu não trocaria. Não há nenhum lugar que eu gostaria de estar, senão aqui e agora. Então, se fosse para fazer de novo, eu faria de novo, passaria de novo. Então, se você acha que vale a pena, se é o seu sonho, se é isso que você busca, mesmo que seja difícil, não desista. Bacana. Obrigado, Osmar, pela presença, por ter trazido essa pérola aqui para nós. A gente fica muito satisfeito de você levar o nome de Uberaba para todo lado, né? A gente sempre está, onde que a Grazi está? A Grazi está em tal lugar. Então a gente fica muito honrado de ver você levar o nome de Uberaba, a Cíntia levar o nome de Uberaba, né? E tem a Luciana, tem um punhado de gente aí, tem a Vitória. A Vitorinha, né? O Cleves, a Cristiane,
os personal, o Alessandro, o Thales, o Rogério, eu vou chamar esse povo tudo aqui, nós vamos brincar. Nós vamos registrar a fala desse pessoal tudo. Corredor de Uberaba. Então, aí a gente agradece a sua presença, de estar levando o nome de Uberaba, de estar levando a própria CRU, você entendeu? Que não é minha, que nem é da Soninha, que nem é de ninguém, é dos corredores. Eu vi a CRU nascer, os primeiros projetos. Exatamente. Então, estamos crescendo e vendo você crescer, que é muito importante. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Osmar, por trazer essa preciosidade aqui para a gente. Obrigado, Grazi. Eu que agradeço. É um orgulho muito grande para a gente estar aqui do seu lado, ver as suas conquistas, e temos certeza que tem muito quilômetro para frente ainda. Vamos correr muito aí. Nós estamos aí à sua disposição. Estamos à sua disposição e a gente se encontra em algum quilômetro por aí, em algum lugar. Amém. Nossas famílias são ligadas às raízes, de onde brotam lembranças da pureza que vem do campo. E dão um sabor incomparável a cada momento. E as novidades que, quando vividas em família, têm sempre o gostinho da tradição. Chegaram os cappuccinos e filtros de papel Café do Produtor. Quanto maior a família, mais momentos inesquecíveis. Café do Produtor. Inesquecível todo dia.